Paz em Cristo Jesus, irmãos. Noite maravilhosa já, chegando o nosso Shabat. E aqui estamos nós para meditarmos em uma palavra. Eu gostaria de meditar em uma palavra convosco sobre o seguinte tema: nós temos um Paracleto, não somos daqueles que retrocedem. Irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desceu sobre a cabeça e a barba de Arão, que desceu pelas orlas das suas vestes. É como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, nessa meditação eu fiquei meditando naquilo que o nosso Jesus disse, mas parafraseando, eu gostaria de usar esse capítulo, ou melhor, eu gostaria de usar esse Salmo de número 133, porque o livro de Salmos não tem capítulo. E o Salmo de número 133 diz que é bom quando os irmãos vivem em união. Porque quando os irmãos estão em união, o óleo precioso, que é a representação do Espírito Santo aqui nessa passagem, diz que desceu sobre a cabeça e a barba de Arão. Mas pense comigo, passa-se os anos e aparece agora Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está na Galileia pregando, ensinando, e a Bíblia diz, no capítulo 6, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, que Jesus chamou para si 12. E no número desses 12, ou colegiado dos 12, colegiado apostólico, Jesus lhes começou a enviar-lhes de 2 em 2. Diz a palavra de Deus que Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que de nada tomassem quando eles estivessem no caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Diz a palavra de Deus no versículo de número 12 desse capítulo 6 do Evangelho de Marcos, que saindo eles pregavam ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Irmãos, eu gostaria de meditar, trazer para a nossa vida algo aplicável. A paracletologia, os irmãos sabem que podemos nos referir como nosso paracleto, tanto Jesus Cristo, que está à destra de Deus já glorificado, como supremo advogado, como também a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu pensando comigo os conselhos que foi dado no Salmo 133, que ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, quando não é possível a unidade de estarmos andando, como se aparece aqui no capítulo 6 de Marcos, no versículo de número 7, aonde Jesus, olhando para os seus discípulos, escolhendo um grupo de 12, ele manda de 2 em 2. Mas e quando não é possível estar de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5? Nós vamos ver, meus queridos irmãos, que é necessário o nosso Paracleto estar conosco. O nosso Espírito Santo, ou Espírito de vida, o Espírito de poder, o Espírito da graça está conosco. Por quê? Diz o Evangelho no capítulo de número 6, que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos e enviou eles para pregarem. Eles pregavam, expulsavam demônios,
ungia os enfermos e aqueles que necessitavam era curado. Porém, no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos e no capítulo de número 2, nós vamos ver que Jesus não se faz mais presente. Jesus foi crucificado e agora os discípulos se encontram sozinhos. Podemos dizer que até um sentimento de abandono os tomava, os dominava. Porém, eles estavam sobre uma promessa. Jesus falou para eles: eu dei poder para vós, vos enviei de 2 em 2, porém o ministério e o trabalho que vocês têm para fazer, vocês necessitarão de um paracleto. Eu quero dizer para vocês, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Com este momento que estamos passando de pandemia, de dificuldades, nunca se fez tão necessário termos a presença do Paracleto juntamente conosco. O Espírito Santo que consola, o Espírito Santo que faz lembrar. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra, para a Bíblia Sagrada, pastor Sandro Fernando, que está aí na cidade do Mato Grosso, Deus abençoe o senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Mas e quando não é possível a união? Mas e quando não é possível estarmos juntos em um grande número? E quando se cumpre, como se cumpriu no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, Deus enviou os discípulos de 2 em 2, separou um grupo de 12, fez o colegiado apostólico, Pedro, João, Tiago, mas quando o Cristo se vai, é crucificado e tem que ir embora para enviar um Consolador, ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos de poder. Irmãos, diz a palavra de Deus, vai nos ensinar o Evangelho de Marcos no capítulo de número 6. Eles haviam recebido uma ordem: vocês têm que ir, têm que sair, têm que pregar, expulsem os demônios, unja os enfermos, e assim eles serão curados. Porém, diz a palavra de Deus, pastor Sandro Fernando, querido amigo, grande obreiro da seara do Senhor, diz a palavra de Deus, meus irmãos, que no capítulo de número 16 do Evangelho de João, Jesus diz: quando vier aquele que convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, quando ele vier, este vai mostrar e ensinar toda a justiça, porque eu vou para o meu Pai, vós não me vereis mais, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmão, pense comigo agora em um raciocínio lógico, como diz o apóstolo: vós, quando vos reuni, prestai um culto racional. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união.
começa-se a perseguição aos discípulos de Jesus e não é mais possível eles estarem juntos em unidade, porque através da perseguição os discípulos são dispersos. Mas no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus havia feito uma promessa. Ele tinha muito ainda para ensinar, porém ele teria que estar e teria que ir para o Pai para enviar o Consolador. E Jesus diz que aquele Consolador, aquele Paracleto, aquele advogado que fosse enviado, esse ensinaria, anunciaria tudo aquilo que ele recebera, pois este glorificaria a Jesus e a nós haveria de nos anunciar. Tudo quanto ele recebeu do Pai, isso também ele haveria de nos anunciar. Então, quando nós vamos para Atos do capítulo de número 1, Jesus falando aos seus discípulos e dizendo para os seus discípulos: vocês têm que ficar em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder, porque vocês vão receber uma virtude. Essa virtude é a virtude do Espírito Santo de Deus. Essa virtude será o cumprimento do capítulo de número 6 de Marcos. Vocês não poderão estar andando mais 2, 3, 4, 5, mas eu estarei mandando um Paracleto que estará convosco, dentro de vós, em uma dualidade perfeita, em uma fusão perfeita. O meu espírito fundido no vosso espírito. Sabe por que hoje conseguimos suportar? Muitas vezes nós estando sozinhos, a carga, as dificuldades, porque temos um Paracleto. Diz a palavra de Deus: quando vocês recebessem Espírito Santo que há de vir sobre vós, vós vais semear testemunhas. Começará por Jerusalém, pela Judéia, por Samaria, e vocês terão que ir até os confins da terra. Olha que missão, olha que ação missionária. Mesmo estando sozinho, quando nós temos um Paracleto, conseguimos realizar e fazer feitos através do poder milagroso e do poder sustentador do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus que quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, meus irmãos, reunidos orando a Deus, o Espírito Santo veio do céu, repousou sobre eles um vento veemente, pastor Joberson Souza, um vento veemente desceu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, pousava sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Significa que a partir daquele momento, Jesus não estava mais presente em carne e osso, mas Jesus agora se faria presente através do Espírito Santo de Deus, através do nosso Paracleto, aquele que advoga a nossa causa, aquele que nos ajuda. Jesus estaria presente. E isso é tão revelador, irmãos, que em Atos do capítulo 5, quando os discípulos começam a pregar, a dar testemunho, diz a palavra de Deus, irmãos, que os discípulos testemunhavam, davam testemunho e anunciavam acerca de Jesus. Diz a palavra de Deus, irmãos, que muitos daqueles discípulos começaram a sofrer afronta,
Porém, no versículo de número 42 do capítulo 5 de Atos, todos os dias eles estavam no templo ou nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Lembre-se que a perseguição começou a se tornar grandiosa, porém o Espírito Santo de Deus estava juntamente com eles para lhes auxiliar, para lhes ajudar. Irmã Nay Calombi, missionária Lana Macedo, significa, irmãos, que temos um paracleto. Se não for possível viver o que está escrito no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se muitas vezes nos depararmos com um momento da vida aonde nós estejamos só, aonde nós estejamos sem um companheiro ou uma companheira, saiba você e saiba eu que nunca estaremos só. Por quê? Porque temos um paracleto, temos um advogado, temos um ajudador, e o Espírito Santo de Deus, ele faz esse papel. Ele tem o poder de ajudar, ele tem o poder de consolar, ele tem o poder de fortalecer, ele tem o poder de alegrar. Marcos capítulo de número 6, Jesus separa o colegiado e envia de 2 em 2, dá-lhes poder, eles curam os enfermos, expulsa e repele os demônios, porém com a perseguição, eles agora não têm mais a presença de Jesus, estão sozinhos, precisam de um paracleto. Atos capítulo de número 1 e 2, Jesus envia o paracleto consolador, que estariam com eles, ensinariam eles, testificariam com eles de tudo aquilo que Jesus disse e ainda fariam eles lembrar de tudo. Então, quando nós olhamos para o capítulo de Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 23, e não só ela, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando uma adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Todos nós estamos em um momento de angústia, em um momento de aflição, porque enquanto estivermos nesta carne, neste corpo, ao qual é a herdade, ao qual ainda é aquele que veio desde o jardim do Éden, enquanto estivermos neste corpo, neste templo, aguardando a redenção do nosso corpo para ser transformado em um corpo de glória, como diz o apóstolo São Paulo em 1 Tessalonicenses, falando para os irmãos: irmãos, não quero que vós sejais ignorantes acerca dos que dormes, nós não precederemos eles, porque estes que dormem ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados em um corpo de glória. Essa fala do apóstolo São Paulo, ela casa muito bem com o capítulo 8 de Romanos, no versículo de número 23. Nós ainda estamos esperando a redenção do nosso corpo, mas ainda enquanto isso não acontece, se cumpre o que está no versículo de número 26, a carta aos Romanos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus,
intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Os discípulos de Jesus haviam sido chamados por um decreto. Eles tinham que ir, como Jesus falou para Pedro: vós agora será pescador de homem. Porém, quando Jesus se vai, Pedro se vê sozinho, amargurado, entristecido, abandonado, querendo até retroceder para a vida de pescador. Jesus lhes envia o Paracleto, o Espírito Santo, e diz para ele: eu vos fareis pescador de homem. Lembra que quando Jesus estava com Pedro, perguntando para os seus discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Pedro, por uma revelação divina, disse para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Te faço uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão. O que você ligar no céu e na terra será ligado. Irmãos, Atos capítulo de número 3. O Pedro que havia fugido, negado a Jesus, agora é o Pedro cheio. O Pedro que tem o Paracleto, que na sua primeira pregação, 2.700 pessoas aceitam a Jesus, quase 3.000 pessoas. Atos 3 é o Pedro que prega para o homem da Porta Formosa. É o Pedro que tem o Paracleto. Olha que coisa maravilhosa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que é que Pedro tinha? Pedro tinha o Paracleto, a presença do Espírito Santo, operando poderosamente dentro do seu coração, dentro da sua alma. O Espírito de Deus ligado no seu espírito. Queridos e amados irmãos, para você que está vivendo em tempos de dificuldade, em calamidades, estamos a todo momento recebendo notícias de pessoas que se vão, de pessoas amigas, amadas que nos deixam. Mas eu quero dizer para você: o Espírito Santo de Deus continua sendo o nosso Paracleto. E ele não está fora, ele está dentro de nós. A partir do momento que nós o aceitamos, a partir do momento que aceitamos a Cristo, e a partir do momento que também fomos batizados com o Espírito Santo de Deus, temos um Paracleto. E o nosso Paracleto é o Espírito Santo de Deus, que veio para interceder por nós. Ainda que não conseguimos com palavras dizer aquilo que precisamos e necessitamos, ele chora e geme, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque ele é a esperança dos salvos. O nosso Paracleto, o nosso advogado, muitas vezes representado na pessoa de Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai, mas muitas vezes também aqui na terra, representado pelo Espírito Santo de Deus, que nos fortifica, que nos fortalece, que nos anima e nos impele para avançar. Então quero dizer para você esta noite, amado irmão, amado ouvinte, o nosso Paracleto, ele continua conosco. E enquanto nós não formos tomados desta vida, deste tempo, continuaremos andando em unidade. Embora muitas vezes você possa estar só, dentro do seu quarto, dentro do seu carro, no seu trabalho,
temos um que está conosco, que é o Espírito Santo de Deus, para nos fortificar, para nos animar e para nos envolver. A cada um dos irmãos que estão participando conosco, pastor Sandro Fernando, Mato Grosso, pastor Joberson Souza, minha cunhada, irmã Elienay Calombi, pastora missionária Lana Macedo, saiba, temos um Paracleto. E se não for possível cumprir o Salmo de número 133, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, porque muitas vezes estamos sendo separados por uma enfermidade que não escolhe posição social, que não escolhe a cor da pele, que não escolhe o cargo que você tem ou que você ocupa, aonde você mora. Muitas vezes essa doença chega, alcança, invade, não pede licença. Mas em todas essas dificuldades nós temos um Paracleto conosco, que é o Espírito Santo de Deus, que continua testificando conosco, com nossa alma, dentro do nosso corpo, no nosso espírito fundido, dizendo para nós: temos uma viva esperança, estamos aqui de passagem. Há de ser que aqueles que estão se separando de nós, um dia, todos eles, todos nós, estaremos diante do nosso Deus. E quando esse dia precioso chegar, Ele enxugará, o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque a última a ser vencida é a morte. Quando este grandioso dia chegar, o Paracleto que está em você e o Paracleto que está em mim, ele terá a função de nos levar. Ele terá a função de nos conduzir. É por isso que você, é por isso que eu somos selados com este selo da redenção. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso Paracleto nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade. Se não for possível andar com 2, com 3, com 4, se não for possível cumprir o livro de Marcos capítulo 6, aonde Jesus enviou de 2 em 2, se não for possível viver o Salmo 133, e você em algum momento se ver só, pense consigo que você não está só. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus que testifica contigo, trazendo a presença bendita do Pai, trazendo a presença bendita do Filho, e se fazendo presente pelo Espírito Santo de Deus que opera e habita dentro de nós. Sendo assim, não são só 3, mas são 4 agora. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, você ou eu, na unidade, temos uma perfeita harmonia. Fique com esta palavra para o mês de julho. Nós temos um Paracleto, e este Paracleto aqui na terra, aqui nessa dispensação da graça, é o Espírito Santo de Deus, que testifica, ainda muitas vezes nós gemendo, com gemidos inexprimíveis, por causa das dificuldades, por causa das angústias, por causa das agruras desta vida. Temos um que nos fortalece, que nos conforta. Quando muitos pensarem que estamos derrotados, que estamos vencidos, então é na nossa fraqueza que o Espírito Santo de Deus trabalha e nos fortalece. Você missionário, você missionária, você evangelizador, você pastor, tenha um mês de julho abençoado.
Está se acabando um ciclo. Metade do ano já se foi. Metade do ano ainda viveremos. Só Deus sabe o que temos que enfrentar. Mas o nosso Deus, ele permanece fiel. O nosso Deus não pode negar a si mesmo. Nós somos os filhos que um dia Deus ajuntou à mesa. Enquanto não se findar essa dispensação, aqui estaremos sendo auxiliados e ajudados pelo Espírito Santo de Deus. O nosso Paracleto, o nosso Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos dá força, aquele que caminha juntamente conosco nos momentos de dificuldade, irmãos, quando temos necessidade de fortalecimento. Quem é que vem para te ajudar? Quem é que vem para te fortalecer? O Espírito Santo de Deus, Paracleto, palavra que pode ser usada também como advogado, ou palavra também que se pode se referir àquele que consola. Se você abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo de número 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Irmãos, temos um Paracleto, temos um ajudador, o Espírito Santo de Deus, quem continua trabalhando. Quero orar por você, pela sua vida. Pai Santo, não será todos os momentos que poderemos estar na coinonia da igreja, no período do culto. Terá momentos que estaremos no trabalho, terá momento que estaremos nos estudos, terá momento que estaremos dentro de um veículo, terá momentos que estaremos só, Pai. Mas quando estivermos na fila do mercado, na fila do banco, quando estivermos, ó Pai, andando e caminhando sozinho, quando não for possível se cumprir o Salmo 133, o Senhor estará conosco cumprindo Romanos 8, porque não andamos na vontade do mundo, mas andamos na vontade do Teu Espírito. E é nesse momento que o Paracleto, aquele ao qual, ó Deus, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos enviou para estar conosco, para morar em nós, para nos fortalecer, que estaremos tomando força para prosseguir. Que o Senhor possa nos conduzir através do nosso Paracleto, a saber, o Espírito Santo de Deus, advogando nas nossas causas impossíveis. Aquilo que não pudermos fazer com a nossa mão, com o nosso braço, o Senhor, ó Deus, o faça pela sua mão e pelo seu poder. Vem curar, vem restaurar aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermados. Vem restaurar e levantar aqueles que estão desprezados, marginalizados pela sociedade. Vem dar esperança para aqueles que estão trancafiados. Mas também vem agir na vida daqueles que são os domésticos da fé. Eu intercedo pelos meus irmãos, pelos meus pastores, pelos meus companheiros, pelo nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior. Intercedo pelos meus companheiros de missões, evangelismo e discipulado.
Intercedo, Pai, pela minha família de perto, pela minha esposa, pelo meu filho. Intercedo pela minha filha, pela minha parentela de perto, pela minha parentela de longe. Intercedo pelos amigos. Intercedo, Senhor, pela cantora Mari Leandro, que está aí conosco nos acompanhando. Que o nosso Paracleto, o Espírito Santo de Deus, possa nesse ano de 2021 continuar conosco, nos ajudando e nos fortalecendo. E que nos momentos de dificuldade, ainda que não tenhamos palavra para falar, rogar ou pedir, Ele possa interceder por nós, junto ao trono da graça, junto ao trono do Pai. Que as nossas lágrimas possam ser colhidas e levadas diante do memorial de Deus. Abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa a nossa irmã Elienay, que está com a criança pequena para chegar. Prepara tudo, dá saúde. Ó Deus, os nossos passos, o nosso caminho está na tua mão. O nosso ministério, clamo pelos meus pares, pelos meus irmãos e amigos, ó Pai do ministério. Conduza cada um fazendo frutificar. E que o nosso Paracleto, o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, que nos foi dado por misericórdia e bondade, porque Cristo não pode negar aquilo que já está escrito e determinado. Jesus disse: eu estou indo para o meu Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos iria preparar-lhes lugar. Mas virei outra vez, antes que eu venha, eu enviarei para vós aquele que estará convosco, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Deus está dizendo para você esta noite: caminhe, marche, tenha fé, tenha esperança. O nosso futuro ainda continua na mão de um Deus que é soberano. O nosso estado agora como está, só a nossa estrutura quem conhece é Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, até o Espírito Santo, ele sonda-nos na nossa intimidade. Aí podemos então ver o que está relatado no Salmo 139. Nos conhecendo de perto e de longe, por nós ele intercede junto ao Pai, para dar vitória a você e para dar vitória a mim. Irmãos, Deus vos abençoe. O nosso Paracleto, irmã Cláudia Ângela, a minha professora de metodologia, o nosso Paracleto, a saber, o Espírito Santo de Deus, nos foi dado porque Deus sabia que em algum momento da sua vida você se encontraria num quarto, você se encontraria num caminho, você se encontraria em uma dificuldade, onde muitas vezes o seu esposo, a sua esposa, não poderia te ouvir, não poderia te compreender, mas o Espírito Santo de Deus, que penetra, que está lá na divisão da alma e do espírito, Espírito seu com letra minúscula, Espírito de Deus com letra maiúscula, esse Paracleto, ele estaria advogando pela sua causa e pela minha causa. Quero dizer para você, o nosso ajudador, o nosso fortificador, quando chegar os momentos de dificuldades, ele estará dentro de nós nos fortalecendo. Então poderemos dizer como Paulo disse. Sabe por que Paulo disse isso ainda estando preso? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo provava do Paracleto. Paulo, o apóstolo São Paulo, tinha um ajudador, o Espírito Santo de Deus, que com gemidos inexprimíveis
gemia pela sua vida, como geme pela minha vida. A cada um dos irmãos que estão assistindo e que estarão vendo depois esta live, Deus vos abençoe. Beijo nos vossos corações. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe todos os pastores espalhados pelo mundo. Que Deus abençoe a cada missionário na janela 1040. Que Deus abençoe todos os pastores parceiros no mundo da evangelização. Que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe você, cantor, pregador. Os dias são maus e os tempos são difíceis. Mas o nosso Paracleto, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós para nos fortalecer. Avance e conquiste. O maior interessado em você e eu, ou nós, termos vitória, é o próprio Deus. Deus vos abençoe. Beijo nos vossos corações.